Oi a todos, muito bom dia. Dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre sistemas de filtração, hoje nós vamos falar sobre sistemas de drenagem. No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre meios filtrantes, a sua composição, e hoje nós vamos falar sobre os sistemas de drenagem. Qual que é o objetivo de um sistema de drenagem quando eu construo um sistema de filtração, um filtro? Basicamente, ele tem duas funções principais. A primeira é permitir uma coleta da água filtrada de forma uniforme ao longo de todo o meio filtrante. E a segunda finalidade muito relevante é distribuir a água de lavagem na unidade de filtração. Portanto, o sistema de drenagem tem dupla função extremamente relevante: efetuar uma boa coleta da água filtrada e permitir uma boa distribuição da água de lavagem nos filtros. Um sistema de filtração, como nós já dissemos anteriormente, tem partes constitutivas. Portanto, nós temos normalmente o meio filtrante, nós temos um sistema de drenagem, e entre o sistema de drenagem e o meio filtrante, nós temos uma camada suporte. Portanto, vamos relembrar que a água filtrada tem que ser coletada por um sistema de drenagem, e a água de lavagem tem que entrar também da mesma forma, permitindo fazer a lavagem do filtro em contracorrente. Como nós estamos falando de filtros que trabalham com fluxo descendente, então nós temos o escoamento da água filtrada de forma descendente e a introdução e a lavagem do filtro fornecendo água e escoando pelo filtro de forma ascendente. Portanto, qual é a função do sistema de drenagem? É justamente permitir a coleta adequada e uniforme da água filtrada e permitir a distribuição também adequada da água de lavagem no filtro. Portanto, o sistema de drenagem é uma parte constitutiva extremamente importante, extremamente relevante e merece uma atenção bastante especial. E é o que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Qual foi o primeiro sistema de drenagem que a gente tem notícias? Quando os primeiros filtros rápidos eles começaram a ser concebidos nos Estados Unidos, a primeira estrutura, o primeiro sistema de drenagem na época concebido foram tubulações dotadas de orifícios. Basicamente, era um conjunto de tubulações que eram dispostos de forma uniforme em toda a área de filtração, eram dotadas de orifícios e que permitiam fazer a coleta da água filtrada e a introdução da água de lavagem. Essa figura aqui no fundo, vocês estão vendo um filtro, uma área de filtração, um filtro, que tem um conjunto de tubulações, e esse conjunto de tubulações é justamente o que nós chamamos de um sistema de coleta, um sistema de drenagem composto de tubulações dotadas de orifícios. Essas tubulações têm orifícios que me permitem coletar água filtrada e fazer a introdução da água de lavagem. É o sistema mais antigo que nós temos notícia. É o sistema mais antigo. Então, basicamente, como é que ele é composto? Quais são as suas partes principais? Nós construímos um fundo falso e acima do fundo falso nós colocamos uma laje. Então, vocês estão vendo aqui, isso aqui é um fundo falso em construção. As lajes estão sendo dispostas superiormente. Então, vocês estão vendo aqui essas lajes sendo dispostas. E observem que na laje do meio eu tenho um orifício, onde eu vou fazer a inserção da minha tubulação e que vai me permitir coletar água filtrada e introduzir água de lavagem. Eu vou construir essa laje e vou inserir a tubulação, trechos de tubulação, nesse pedacinho aqui. Tá vendo? Nesse orifício aqui. Então, essa tubulação, eu tenho uma tubulação que está cortando o filtro transversalmente e a água filtrada está sendo inserida dentro deste canal que vocês estão vendo aqui, dentro desse canal. Então, eu tenho um fundo falso, uma laje e esse conjunto de tubulações dotada de orifícios distribuídos ao longo de toda a área superficial do filtro. Aqui vocês conseguem ver essa tubulação e os orifícios. Bom, essa tubulação que vocês estão vendo aqui é uma tubulação em aço inox. Na verdade, originalmente, alguns sistemas, a gente observa em muitas estações de tratamento de água um pouco mais antigas, que muitas vezes se imagina colocar essas tubulações, por exemplo, de PVC, dotadas de orifícios. Normalmente, esse tipo de solução a gente não recomenda, dada a fragilidade de tubulações de PVC. Essas fotos, essas figuras, são de uma estação de tratamento de água muito antiga, na década de 50, que tem esse tipo de estrutura para coleta de água filtrada, e aí decidiu-se, devido a condições, falta de espaço, falta de altura no filtro, para colocarem outros sistemas de drenagem,
sugeriu-se fazer a reforma, manter a concepção do sistema de drenagem, só que para manter a durabilidade do sistema e a sua resistência, ele teve que ser feito, foi sugerido que as tubulações foram construídas em aço inox, que é o que vocês estão vendo aqui. Bom, é um sistema de drenagem muito antigo, e aí, uma vez feito o sistema de drenagem, segue-se a montagem da camada suporte, a montagem do meio filtrante e o filtro está pronto. Ou seja, é um sistema relativamente simples, mas, na verdade, tem alguns pontos frágeis. Bom, é o sistema mais antigo, como eu já comentei com vocês. É um sistema que está em desuso. É muito difícil hoje em projetos de filtros mais novos, estações de tratamento de água mais novas, é muito difícil o cliente sugerir ou estudar-se a opção de fazer um sistema de drenagem por tubulações dotadas de orifícios. É muito difícil. Hoje existem sistemas mais eficientes, sistemas melhores, e a gente normalmente apenas acaba utilizando tubulações dotadas de orifícios como sistemas de drenagem para instalações muitas vezes muito antigas e que não têm condições de receberem alternativas melhores. Então, ele existe, mas a gente normalmente não recomenda mais, ou seja, está em desuso. O grande problema desse tipo de concepção é que hoje em dia os filtros são normalmente lavados com ar e água. A gente sempre recomenda que os filtros sejam lavados com ar seguido de água, e esse tipo de sistema não permite conjugar a lavagem com ar e água de forma tão eficiente assim. Tá? Então, essa é uma primeira opção que nós temos no mercado, onde nós podemos construir um sistema de drenagem para filtros, e aí que normalmente nós chamamos de tubulações dotadas por orifícios. Bom, qual é o segundo tipo de sistema de drenagem muito comum? Nós conhecemos por vigas do tipo V invertidos ou vigas californianas. É um sistema que foi desenvolvido nos Estados Unidos na década de 40 e 50, justamente em substituição a tubulações dotadas de orifícios. É um sistema robusto, funciona relativamente bem, e apenas para dar um exemplo, o sistema de drenagem da ETA Guaraú, que é a maior ETA que nós temos no estado de São Paulo, na região metropolitana, uma ETA com capacidade para 33 metros cúbicos por segundo, o sistema de drenagem é do tipo vigas em V invertido. Bom, qual é a estrutura clássica desse tipo de sistema de drenagem? Eu também tenho que ter um fundo falso. E acima desse fundo falso, eu vou colocar essa viga V invertida. Eu vou colocar minha viga californiana. Acima dele eu coloco a minha viga. E essa viga, ela é dotada de orifícios que me permitem fazer a coleta de água filtrada e a entrada da água de lavagem. Então, vocês estão vendo aqui, esse aqui é um corte de um filtro da ETA Guaraú. Então, olha aqui a minha viga californiana. Acima da viga californiana, a camada suporte e o meio filtrante. Ou seja, toda a área de filtro ela é coberta por vigas californianas, vigas em V invertidas, dotadas de orifícios. Esse é o esquema clássico de um sistema de drenagem do tipo dotado com vigas californianas. Quando esse sistema foi concebido, essas vigas elas eram antigamente moldadas em concreto armado e eram construídas em concreto armado e moldadas em loco. Antigamente, eu podia fazer essas estruturas de concreto armado com espessuras de 5, 8 centímetros. Normalmente, a espessura dessas estruturas de concreto armado normalmente é em torno de 10 centímetros. Mas eu preciso de uma construção muito cuidadosa, porque como é uma viga moldada em loco, eu tenho que ter uma perfeita ancoragem de todas essas estruturas, porque do contrário eu posso ter a tendência de elas fissurarem e romperem. E aí você começar a ter um problema de perda de material filtrante, dificuldade na lavagem do filtro. Então é um sistema que a grande deficiência das vigas californianas é que elas apresentam uma tendência de se deteriorarem ao longo do tempo. Então é um sistema bom, funciona relativamente bem. O problema é que hoje em dia você construir essas vigas em concreto armado não é mais factível, porque dadas as restrições no projeto de estruturas de concreto armado, você não consegue mais construir essas vigas com espessuras de 8, 10 centímetros. Elas ficariam muito robustas e elas são muito pesadas. Hoje em dia, se você quiser fazer opção por vigas do tipo californianas, você pode fazer essas vigas em aço inox. Né? Você pode fazer em aço inox e é um sistema que funciona relativamente bem.
Você pode confeccionar, elas ficam mais leves e mais fáceis de serem instaladas em loco. Você pode fazer. São sistemas relativamente robustos e, quando bem construídos, funcionam também muito bem. Terceira opção que nós temos no mercado, bocais ou crepinas. Foi um sistema desenvolvido na década de 50, na década de 60. E também é um sistema muito simples. É um sistema muito simples. Então, basicamente, as suas partes constitutivas principais. Eu tenho um fundo falso, preciso construir um fundo falso para permitir a saída da água filtrada, a entrada da água de lavagem. Construo um fundo falso. Sobre esse fundo falso, eu tenho que ter uma estrutura que vai me receber uma laje. Então, vocês estão vendo aqui uma estrutura de concreto armado construído ao longo do fundo falso. Ele vai receber uma laje e nessa laje eu vou instalar os meus bocais ou as minhas crepinas. Ou seja, é um sistema muito simples de ser construído. Então, isso aqui vocês estão vendo agora dentro do fundo falso. Olha aqui a saída da crepina. A crepina está instalada sobre a laje. Olha aqui a saída das crepinas. É um sistema muito simples, né? Fornecem bons resultados. E a grande vantagem é que, dependendo da crepina, eu consigo fazer muito bem a lavagem com ar e água. Consigo fazer. Qual que é o problema das crepinas? E é o cuidado que a gente tem que ter. Existe uma grande variedade de fabricantes de crepinas no mercado. Se você fizer uma pesquisa, entrar no Google e fizer uma pesquisa, você vai observar que existem inúmeros fabricantes de crepinas no mercado. Muitos simplesmente vendem crepinas ou fabricam as crepinas sem saberem exatamente o que eles estão fabricando. Muitas vezes adquirem um molde, começam a fazer a moldagem das crepinas, a injeção das crepinas, vendem as crepinas, muitas vezes sem ter informações técnicas relevantes. Portanto, crepinas podem ser adotadas como um sistema de drenagem? Pode, mas devem ser adquiridas de fornecedores idôneos. E como é que eu descubro um fornecedor idôneo? Qual é o grande sinal de um fornecedor idôneo? Fornecedores idôneos apresentam dados de performance das crepinas. Um bom fabricante de crepinas fornecem os dados de performance, de caracterização hidráulica, dados de perda de carga. Então eu consigo obter com muita tranquilidade qual é a perda de carga por crepina, qual é a perda de carga quando eu lavo com ar, quando eu lavo com água. Ou seja, crepinas é uma boa alternativa, mas devem ser adquiridas de fabricantes idôneos, fabricantes com reputação elevada. E como é que eu descubro um fabricante com reputação elevada? Boas obras, boas indicações e, acima de tudo, informações técnicas confiáveis. Então, desta forma, você consegue garantir a aquisição de crepinas que sejam de excelente qualidade. Quarta grande opção de sistema de drenagem, o famoso bloco Leopold, que é fabricado por uma empresa norte-americana que anteriormente, hoje ainda chama-se Leopold, mas foi adquirida por outras empresas, hoje pertence ao grupo Schillen. E o bloco Leopold foi desenvolvido na final da década de 50, 60 e 70. Na verdade, ela continua hoje fabricando os blocos de excelente qualidade. Quando eles foram concebidos lá atrás, no finalzinho da década de 50, comecinho da década de 60, esses blocos eram blocos cerâmicos e que posteriormente eles foram aprimorados construindo blocos com polipropileno de alta densidade, materiais mais resistentes, materiais plásticos de grande resistência. E hoje em dia existem inclusive blocos com características até mais sofisticadas que eu vou mostrar para vocês. Esse sistema é um sistema excelente, ele é muito bom, ele é muito robusto e tem como grande vantagem você possibilitar uma excelente lavagem do filtro com ar e água. Então, esse, por exemplo, é um bloco Leopold. Bloco Leopold. Isso aqui é um bloco Leopold. Na verdade, eles são blocos que são dispostos ao longo de toda a área de filtração. Eles apresentam orifícios distribuídos ao longo de toda a área do bloco, que me permitem fazer uma coleta adequada da água filtrada e introdução da água de lavagem de forma uniforme ao longo de todo o filtro. Esse bloco, dada a sua geometria, a sua conformação, me permite uma perfeita distribuição da água de lavagem e, da mesma forma, a introdução do ar para possibilitar a lavagem do filtro. Mais recentemente, existem alguns blocos que são fornecidos, são fabricados pela Leopold, onde eu posso colocar uma camada, um material em cima do bloco que me
permite prescindir da camada suporte. Mas isso vai ser objeto de discussão num outro vídeo, quando nós vamos falar exclusivamente de camada suporte. É uma opção que se tem, caso muitas vezes eu queira reformar um filtro com área muito baixa, eu queira retirar a camada suporte, aí então eu preciso ter um sistema de drenagem que me permita prescindir da camada suporte. Então, basicamente, a estrutura clássica desse tipo de sistema de drenagem, eu tenho uma laje, um rebaixo na laje que vai me permitir a coletar água filtrada e introduzir água de lavagem, e sobre esta laje eu vou colocar o meu bloco Leopold. Esse bloco Leopold tem na sua face inferior uma abertura, e essa abertura vai ficar voltada aqui para baixo, onde eu vou permitir fazer a saída da água filtrada e a entrada da água de lavagem, e da mesma forma a tubulação para permitir a distribuição com ar. É um sistema muito simples, e a grande vantagem é que ele não necessita de um fundo falso. Ele precisa, quanto muito, de um rebaixo na laje para permitir a inserção das tubulações de entrada de água de lavagem e saída de água filtrada. É um sistema muito simples, muito robusto e extremamente confiável. Então vocês conseguem ver aqui, né, vocês estão vendo aqui o rebaixo, né, na laje, e aí o bloco é inserido sobre a área de filtração, sobre toda a área de filtração. É um sistema muito robusto e de altíssima confiabilidade. É um sistema que tem uma enorme durabilidade. Você vai trabalhar com filtro por 40, por 50, por 60 anos, com grande durabilidade, desde que eles sejam lavados de forma adequada e de forma correta. A grande vantagem do bloco Leopold é que ele possibilita a lavagem perfeita com ar e água. Ele é um sistema muito robusto, ele é muito bom. Alguns tipos de bloco podem prescindir da camada suporte. Aí depende do tipo de bloco, eu posso comprar um bloco que me permita retirar ou não utilizar a camada suporte. Bom, mas qual que é o grande problema dos blocos Leopold? Apresentam um custo elevado. O custo é muito mais alto e acaba sendo um pouco mais elevado do que você instalar, por exemplo, crepinas de boa qualidade. O custo é alto, mas é um sistema muito robusto. Ou seja, nós temos no mercado, nós temos grandes alternativas, excelentes alternativas de sistemas de drenagem em filtros. Qual que é o grande cuidado que nós temos que ter? A gente tem que selecionar um sistema de drenagem, e a seleção tem que ser feita de forma muito cuidadosa, depende do tipo de filtro, depende do tamanho do filtro, uma série de questões. É importante que ele seja rigorosamente selecionado de forma que ele permita conjugar com muita segurança, com uma excelente performance, ambos os processos de filtração e lavagem dos filtros. Portanto, ele tem que ser bem escolhido, tem que ser bem selecionado. Ou seja, tem que ser bem estudado. E nós temos diferentes opções no mercado passíveis para isso. Independente de qual seja a nossa opção, pode ser crepina, pode ser bloco do tipo Leopold, eu tenho que sempre fazer aquisição com fornecedores idôneos e de elevada reputação. E eu já comentei ao longo desse vídeo que fornecedores idôneos apresentam com bastante segurança todas as informações técnicas pertinentes que te permitam fazer um projeto, um dimensionamento. Então, seja qual for o sistema de drenagem escolhido, sempre procurem fazer com fornecedores idôneos e de elevada reputação. Tá certo? Bom, com isso, para aqueles que desejam obter maiores informações sobre sistemas de filtração, projeto de dimensionamento, segue, vocês já devem saber, eu tenho um livro, Tratamento de Água, ele pode ser adquirido diretamente no site da editora, do Grupo GAME, ou na Amazon, pode ser comprado diretamente. Lá nós tratamos sobre questões diversas, sobre dimensionamento de sistemas de filtração e todas as partes constitutivas correlatas. E para aqueles que querem prosseguir os seus estudos, vocês podem baixar gratuitamente no meu site o livro Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Ele é um livro gratuito, ele está em PDF, pode ser baixado do site, e vocês podem dar continuidade aos estudos de vocês. Bem, para aqueles que, se porventura tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, coloque nos comentários do vídeo. Vocês podem fazer perguntas, na medida do possível eu vou respondendo, vou tentando tirar as dúvidas de vocês, e aí posteriormente nós vamos
seguindo com outros vídeos e que vão tratar exclusivamente sobre sistemas de filtração. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a importância da camada suporte e os critérios básicos que nós adotamos no dimensionamento e adoção da camada suporte em projeto de sistemas de filtração. Bom, então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.